é o programa UERJ da Samba. Só alegria! Arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje a cineasta e produtora cultural Natália Sarro, ativa integrante do Departamento Cultural da Vila Isabel e diretora do elogiado documentário Kizomba, 30 anos de um grito negro na Sapucaí. Ela nos dirá como foi registrar a saga desse desfile mágico da Escola de Martinho, Russa e Noel Rosa, a histórica Kizomba, Festa da Raça, de 1988. E também nos revelará um novo desafio que assumiu ao lado do historiador Vinícius Natal, incumbindo-se de escrever o volume 6 do acervo do Samba UERJ, intitulado A Kizomba da Vila Isabel, Festa da Negritude do Samba na Terra de Noel. Salve, Natália Sarro, uma honra recebê-la aqui nos estúdios da Rádio UERJ. Olá, Luiz Ricardo, todos os ouvintes da rádio. É um prazer imenso fazer parte aqui dessa entrevista, poder falar com vocês, contar um pouco sobre os processos que a gente passou, né, para fazer esse filme. E agora esse novo desafio e essa grande responsabilidade de trazer essa história, então, em formato literário. É verdade, Natália. Mas começando pelo desfile, como, quando e por que você e a turma do Departamento Cultural da Vila Isabel se dispuseram a produzir o documentário sobre o desfile de 1988, a Kizomba? Então, o grupo, né, que foi reativado pela então presidente Dona Beta, ele tinha como na época como diretor o Vinícius, e a gente veio fazendo um trabalho de memória, de resgate, e principalmente de ouvir, né? Então a gente começou o trabalho de coletar depoimentos com os mais velhos a princípio, né, por uma questão natural, das histórias de vida deles na escola, né? Então, da trajetória deles dentro da vila e no carnaval. E havia uma pergunta nessa pauta desses depoimentos em comum a todos, que era qual foi o seu momento mais marcante na vila, qual foi o desfile mais especial? E a resposta era unânime, Kizomba, né? Quem havia participado desse evento, né? Desse momento histórico, só podia falar Kizomba. E tinham pessoas que choravam, assim, só de falar, de lembrar. Era uma pergunta que a gente deixava para o final, então as pessoas já estavam ali imbuídas de uma emoção, de poder falar sobre si, né? Porque nem sempre tem essa oportunidade. É verdade. E era Kizomba, Kizomba, Kizomba. Assim, esses depoimentos a gente começou a gravar de uma forma bem amadora. Eu já flertava com essa questão da fotografia e do cinema, mas eu estava fazendo uma faculdade de história, então eu nem passava pela minha cabeça eu ir para essa área do cinema até então. E eu comecei a sentir um prazer enorme naquilo, de registrar em audiovisual aquelas histórias e tal. E aí a gente falou, nossa, gente, temos que contar essa história mais a fundo, falar um pouco mais sobre isso. E eu fui atrás, aí daí eu fui fazer o curso de cinema na Darcy Ribeiro, eu fiz 2 cursos lá, me formei em montagem, e tudo para fazer esse filme. Viajei para comprar equipamento, para a gente ter condição de fazer esse filme, e aí, então, depois também comecei a trabalhar na área, e foi assim que a gente decidiu que tinha que fazer. Assim. Então foi uma história... A Kizomba, ela aconteceu de novo, né? Foi a gente que foi atrás. A gente viu que precisava falar um pouco mais sobre isso. O Natália, quer dizer que, na verdade, a Kizomba é que te levou para o cinema? Exatamente. Eu costumo dizer que tem coisas que só o samba dá pra gente, né? E me deu mais uma profissão e me colocou dentro da história também, me deu um direcionamento, um caminho. O samba é muito generoso, né? Ele faz muito pela gente. Quando a gente tem aquilo ali com amor, com paixão, com seriedade, quando a gente se propõe a entender todos os significados que ele traz, eu acho que é isso que acontece, assim, realmente transforma nossas vidas e transformou a minha. Então, eu fui pro cinema por causa da Kizomba. É como a música, ele é transformador. O samba te transformou. E vem cá, Natália,
Na sua opinião, o que fez da Kizomba não apenas um marco na trajetória da Vila Isabel, tanto que era lembrado por todos os seus entrevistados como o momento mágico na sua vida vila-isabelense, mas também como um evento transcendental na própria história do carnaval carioca, porque a Kizomba não é apenas um marco da vila, a Kizomba é um marco estético, cultural, diria até ideológico, do grande cortejo que atravessou o século XX nas pistas do Rio de Janeiro. Fala pra gente. Com certeza, você definiu muito bem, e eu vou além, assim, eu acho que é um marco na história dos movimentos negros e na história da negritude carioca aí, porque foi um evento que conseguiu aglutinar todo mundo ali no mesmo propósito, com a mesma disposição. Eu acho que, assim, é a história de superação, primeiro, que cria essa memória, esse imaginário coletivo, mas eu acho que o que tornou tudo isso muito especial é porque foi um carnaval muito bem fundamentado, um momento histórico ali que eu acho que a gente estava precisando daquilo, né? O Brasil estava entrando de novo no momento democrático, muitas vitórias do movimento negro estavam se colocando ali naquele ano de promulgação da nova Constituição. É verdade, a nova Constituição brasileira. A Constituição Cidadã. Assim, no momento era o que se tinha, né? Era um momento, acho que talvez de esperança de novo e tal. O que eu acho que a Vila conseguiu colocar para frente ali foi que a comunidade, ela entendeu o porquê daquilo tudo, porque eu acho que a comunidade participou, tomou para si a escola, sabe? Não desfilou para uma escola de samba, desfilou com a escola de samba, né? E a Vila, que é uma escola muito... Ali, então, muito mais. Era uma escola pequena, né? Uma escola, assim, de Morro dos Macacos, 28 de setembro, aqui em Vila Isabel, que é um bairro pequeno também, tem o seu ar provinciano e tal. E eu acho que a comunidade realmente entendeu e aquele enredo, ele era muito empoderador. E as pessoas compreenderam ali a sua força e a força da ancestralidade e não se abateram para a dificuldade da questão financeira. Eu acho que isso ainda foi um gás que deu para a galera pegar com garra e falar assim, não, a gente vai botar esse carnaval na rua. E foi isso. Então, assim, muitas pessoas falam no filme até que elas participaram de vários processos. Assim, eu fiz a minha própria fantasia. Hoje em dia não existe mais isso, né? Não. Rússia levou o povo para casa dela e fez lá, a fantasia das mamuilas fez lá. O pessoal passou, viu, tá legal. O próprio Jorge Tropical, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente, falou, não, eu não vou perder isso, não. O negócio realmente ficou bom e tal. E trouxe uma coisa que não era vista, né? Levou para Sapucaí uma estética completamente nova, uma coisa diferente. Era realmente... Tinha muita base angolana, africana e ancestral ali. Eu acho que daquele jeito, aquilo foi realmente uma novidade. Sem dúvida. Concepção estética, os materiais utilizados, aquelas fibras todas, isso foi marcante, até uma espécie de contraposição à estética das superescolas de samba SA, que vinha sendo tão discutida com a grandiosidade e espetacularização dos desfiles. Diga-me uma coisa, que experiências marcantes a equipe vivenciou durante as gravações do documentário? 2, 3 experiências que marcaram vocês. Olha, eu acho que a experiência de poder ter a oportunidade de ouvir, sabe? De sentar ali numa cadeira, porque a maioria, né, são pessoas mais velhas e viveram muito a Vila Isabel em todos os seus momentos até aqui. E viveram a Vila Isabel num outro momento, num outro tempo, né? Num outro espaço-tempo, literalmente. E esse foi um grande privilégio, porque aí você começa a entender um pouco mais o que é a sua escola, né? E aí você ouvindo o discurso do outro, é engraçado, porque aí parece que te pertence mais ainda. E te torna mais apaixonado. Eu acho que é isso. Assim, caraca, teve gente que fez muito por essa escola. Então, é isso. A gente tem que correr atrás de fazer também. Não pode deixar
Não pode deixar essa memória para trás, não pode deixar isso se apagar. Mais gente tem que ter a oportunidade e o prazer de ouvir isso que eu estou ouvindo aqui. A entrevista do Jorge Tropical, do Wilson Caetano, foi muito legal. Todas foram incríveis. Alguns depoimentos a gente já tinha gravado, eu acho que o momento marcante foi ter gravado, que não está na melhor qualidade possível, infelizmente, mas ter as vozes ali e a imagem do mestre Trambique e do Ciro do Agogô, que já haviam nos deixado naquele momento, e a gente tinha esse registro deles falando sobre a Kizomba, a gente conseguiu colocar no filme, e aí, né, ao decorrer do trabalho que você vai entendendo como é importante você fazer esse tipo de registro dessas pessoas. E eu acho que o processo de montagem, que foi muito desafiador, eu realmente mergulhei nisso. Eu e a Fátima, né? A Fátima Rodrigues, que montou comigo. O processo de montagem foi muito intenso, assim, eu fiquei lá morando na casa dela, porque ela tinha uma máquina boa para a gente fazer isso. Então eu fiquei lá, comprei até uma escova de dente para ficar lá, ficava lá dormindo lá. Ela chegava do trabalho, editava, e aí eu descansava, e ela saía para trabalhar, eu editava e tal. E eu acho que o marcante mesmo foi essa união, assim, eu consegui parceiros que não eram da Vila Isabel e que abraçaram um projeto muito, e foi assim, não teria sido possível sem a Natália Rodrigues, que gravou com a gente, e os integrantes que participaram das gravações, né, Beatriz, Danilo, Vitor, Fabi. Mas aí mais um momento, tá? Então vou botar mais um quarto momento, que foi a estreia do filme lá no Mar, na exposição Rio de Samba, que foi incrível. Teve uma confusão lá, mas que não foi por culpa nossa, foi uma questão de organização lá, de horário, enfim. Mas assim, ver aquela plateia, gente, toda azul e branco, todo mundo que estava no filme foi. A filha do mestre Trambique chorou me agradecendo, falou muito obrigada por me permitir ver de novo e ouvir a voz do meu pai. Caramba! Então, assim, foi muito emocionante, assim, e ver a felicidade das pessoas de se verem ali no telão contando essa história, que é uma história que emociona todos, e foi maravilhoso, foi muito legal. Bom, e esse novo desafio de colocar no papel esse desfile, associando a história de um território e de uma comunidade com tantos personagens marcantes. Você e Vinícius estão prontos para abordar a festa da negritude do samba na terra de Noel? O editor acha que sim, o Vinícius eu tenho certeza que tá, porque ele já tá habituado com essa história de escrever livro. Sucesso tão grande quanto aí o meu primeiro longa, né? A gente segue nas pesquisas, conversando, trocando ideia. É um desafio botar no papel aquilo que a gente já contou em imagem. Eu acho que a gente vai poder desenvolver mais algumas coisas, porque o filme você tem muito a questão de tempo, e às vezes você consegue falar... uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Com Mas certeza. Às vezes dá para você falar 1000 palavras sem ter uma imagem e você contar uma coisa diferente. Então, eu acho que a gente vai ter mais espaço, inclusive, para destacar algumas falas de algumas pessoas que mexem muito com a gente, né? E destrinchar um pouco mais, porque, por exemplo, assim, a gente faz os recortes ali no filme e tal, algumas pessoas aparecem pouco, mas tiveram depoimentos muito potentes. Então, eu acho que a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais. Eu acho que vai ser um livro que vai contar com bastante emoção, assim, o que foi isso, porque eu acho que não tem como ser diferente, né? Sim, com certeza. Vai acontecer e vai ser muito bonito. E vamos encher aquele teatrão da UERJ na grande sessão de abertura deste livro, que é uma resposta da UERJ, dos grandes parceiros e parceiras do samba, para este período tão conturbado da vida pública nacional, para esta época de insólita pandemia e quarentena ainda mais esquizofrênica que nós estamos vivenciando. E a resposta sempre foi para o samba resistir, reinventar, recriar. E eu tenho certeza de que vocês vão cumprir esse propósito, esse preceito com imensa competência e criatividade.
Então estaremos juntos neste processo e foi um prazer e uma honra receber aqui nos estúdios da Rádio UERJ, no programa UERJ da Samba, a dileta Natália Sarro, a cineasta que registrou a Kizomba e agora vai compartilhar no viés literário essa narrativa com o nosso querido historiador Vinícius Natal. Muito axé, Natália. Nos veremos. Muito obrigada por esse papo. É sempre um prazer, eu fico sempre emocionada, muito feliz de falar sobre a Kizomba agora, então, com esse projeto do livro vindo aí. Eu acho que o assunto vai render muito mais, com certeza. Obrigada aos ouvintes que estão aí com a gente. Obrigada, Luiz Ricardo, pelo convite e todo o pessoal da UERJ. É isso mesmo, né? A gente que está aqui no nosso território, a gente tem que se fortalecer. Então, eu só posso agradecer e dizer que essa Kizomba é a nossa Constituição. Beleza, querida. Muito obrigado. UERJ da Samba. Produção, Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE.